Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a medicina chinesa. Então, assim, o que é a medicina chinesa? Só para vocês, né, então, fazer uma revisãozinha da primeira aula. Lembrando que a medicina chinesa, ela tem mais de 5.000 anos. Então, há mais de 5.000 anos existe a medicina chinesa. Se a gente for parar para pensar, há mais de 5.000 anos, gente, a gente está, né, hoje, a gente já passou de 2020, a gente está em 2024. Então, 2024 anos depois de Cristo. Lembrando que na China, a China já existia antes de Cristo. Então, antes de Cristo já existia a China. Então, a China tem aproximadamente quase 5.000 anos. Ou seja, há 5.000 anos já existia a medicina chinesa. Só que assim, pensem comigo, se há 5.000 anos não existia nem a medicina ocidental, nem os conceitos que a gente tem hoje da medicina ocidental, seja anatomia, fisiologia, farmacologia e assim vai, né? Como que eles faziam para entender as doenças naquela época? Que não existia, que dirá atlas de anatomia humana. Ninguém imaginava o que é um atlas de anatomia, ninguém imaginava nem o que era anatomia. Então, como que eles estudavam os corpos? Como que eles conseguiam entender a fisiologia? Como não existia ciência naquela época, não existia ciência, não existia mesmo. Eles atribuíam, né, no caso, eles conseguiam estudar as coisas, as partes do corpo e a fisiologia junto com a sua crença, tá? Então, assim, a gente vê que tem muitos tabus aqui em relação à medicina chinesa, porque quem não conhece a medicina chinesa, muitas vezes entende que a gente está querendo tornar todo mundo budista, e, eu quero... A fulana falou sobre isso na aula dela, ou no atendimento falou que eu estou muito yin, muito yang, eu não, né, e tal. Só que é uma visão que os chineses tinham, porque naquela época não tinha anatomia, não tinha medicina, não tinha ciência. Então, eles se baseavam pela filosofia, tá? Pela religião. Então, inspirada na terapia milenar chinesa, a auriculoterapia é baseada na análise externa da orelha, que representa os órgãos do corpo humano. Após o diagnóstico, que é realizado por meio da anamnese, ou seja, a conversa com o paciente, e da análise visual e tátil, o terapeuta aplica na orelha do paciente algumas agulhas, que é a auriculoterapia francesa, ou sementes de mostarda e outros, que é a terapia chinesa. Então, vamos falar agora sobre a chinesa, que é o nosso foco. Então, pessoal, esse desenho que eu sei que assusta muita gente, principalmente as pessoas que são mais céticas, né? Mas eu vou falar sobre isso porque faz parte, né, da medicina chinesa, então é importante vocês saberem. É obrigatório que vocês pratiquem isso? Não. Só vai depender do que vocês preferirem como diagnóstico para vocês. Se vocês querem uma coisa mais sistêmica, né, que é a medicina, no caso, a auriculoterapia francesa, que é o que eu gosto, que pega a neurologia, ou também a gente pode também utilizar a medicina chinesa quando a gente está trabalhando com pessoas que têm mais questões emocionais do que questões físicas, certo? Já vou explicar para vocês. Então, assim, eu sei que essa imagem parece estranha, meu Deus, por que que a professora está colocando uma estrela de pentagrama e Nossa Senhora e fogo e madeira? Nossa! Não, gente, não tem nada a ver com magia, não tem nada a ver com coisas, né, que vocês possam estar imaginando. Vocês já vão entender o que que é. É filosofia chinesa e eu acho fantástico. Então, assim, para os budistas, no budismo, a gente não vê diferença em relação a considerar pessoas, animais, plantinhas. Então, no budismo, a, a gente entende que, por exemplo, o ser humano, ele é como um animal, ele é como uma plantinha. Todos têm as mesmas necessidades, porque nós fazemos parte de um conjunto, que é a natureza, o ecossistema. Então, baseado nisso, é a filosofia budista, tá? Budismo,
no tal, tá? É uma mistura de ambas. Baseado na filosofia, então, do budismo e do Tao, são criados esses 5 elementos. Então, não tem nada a ver com outras coisas, tá? É filosofia e não ritual. Então, só para vocês entenderem. Pela medicina chinesa, como eu comentei, nós somos como a natureza. Nós, os seres humanos, os bichinhos, as plantinhas, nós precisamos de todos esses elementos, certo? Só que de forma diferente. Então, nós precisamos do elemento madeira, fogo, terra, metal e água na nossa vida, no nosso corpo, no nosso metabolismo. A gente precisa. Então, para os chineses, cada um desses elementos representa uma parte do nosso corpo. Uma parte do nosso corpo que também tem relação com sentimentos, com doenças, né? Ou alterações, tá? E esse pentagrama, que na verdade não é pentagrama, ele só indica o ciclo de controle. Vocês já vão entender. Então, assim, a natureza tá lá, linda, maravilhosa, né? Então, na natureza, vamos começar com o exemplo da madeira. Para a árvore crescer, né? Para a árvore crescer, ela precisa de terra, certo? Então, uma terra boa, consegue gerar uma árvore, uma madeira. Então, é mais ou menos nesse sentido que os chineses se baseiam. Então, aqui, nós temos entre esses elementos várias relações, né? Então, por exemplo, a relação de geração, né, que é onde está a setinha em preto. Então, vamos começar ali pela madeira. Então, a madeira, ela gera o fogo, certo? Então, a madeira, que está aqui, seguindo pela flechinha preta, ela vai gerar o fogo. O fogo vai gerar terra, porque o fogo, depois que acaba, vira terra, vira brasa. Então, a terra, ela gera o metal, porque afinal o metal é extraído da terra, certo? Então, a terra gera o metal. O metal gera água, quando ele, né, derrete, e a água gera madeira, porque a água, no caso, a plantinha precisa de água para crescer. Então, esse primeiro ciclo é o ciclo de geração, tá? Então, como eu comentei com vocês, a medicina chinesa se baseia muito na filosofia do Tao, que tem essa relação de nós, seres humanos, com a natureza, como pertencentes ao mesmo sistema, tá? Então, essa é a primeira relação, que é de geração. O que gera o quê? Aí vamos para a segunda flechinha aqui, que diz destruição. Então, vamos lá. O elemento madeira destrói a água destrói o metal destrói a terra destrói o fogo e o fogo destrói a madeira, tá? Então, esse é o ciclo de destruição. Tem o ciclo de geração e tem o ciclo de destruição. Além do ciclo de geração e de destruição, então, também tem o ciclo de controle, ou seja, de domínio. Então, em relação ao ciclo de domínio, a gente pode considerar que o metal, ele vai cortar madeira, certo? Então, o machado corta madeira. Então, ele domina a madeira. A madeira, ela vai dominar a terra quando essa madeira cresce. Então, a madeira, a árvore, né, domina a terra. Então, a madeira domina a terra. A terra vai dominar a água, né? Então, por exemplo, a água, uma água com muita terra, essa terra domina, né? Então, a terra vai dominar a água. A água domina o fogo, né? E o fogo domina o metal. Então, o fogo, ele queima o metal, ele destrói o metal. Então, esse é o ciclo de dominação, tá? Então, tem o ciclo de geração, tem o ciclo de destruição e tem o ciclo de controle. Professora, mas por que eu preciso saber isso? Se o meu foco é medicina, se o meu foco é o corpo humano, né? Então, vamos falar sobre um pouquinho de cada um desses elementos. Mas não esqueçam desse ciclo de geração, destruição e dominância, né? Que é importante dentro do diagnóstico da medicina chinesa. Então, assim, antes de falar sobre cada um desses elementos, o que eles representam, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Yin e o Yang.
professora, mas você está falando sobre a religião, eu não quero saber de yin yang, meu Deus, eu não estou falando de religião, eu estou falando de filosofia, que é, como eu falei, o recurso que os chineses tinham naquela época para entender o corpo humano. Não existia ciência. Então, como não existia ciência, eles se baseavam pela filosofia. Então, assim, só que tem uma coisa que eu pensei, eu vi que tem tudo a ver com a nossa aula de auriculoterapia e também a acupuntura e terapias complementares, que é o seguinte. Aqui nós temos o yin e o yang. Então, assim, toda essa parte que está em branco, tudo que está em branco é o yin, e tudo que está em preto aqui é o yang, certo? Então, assim, tudo que está em branco é o yin, e o que está em preto aqui é o yang. Vamos pensar o seguinte: tudo precisa, no mundo, o que que isso significa? Equilíbrio, na filosofia chinesa. Isso significa equilíbrio. E o que que tudo precisa na nossa vida de equilíbrio? O que que a gente busca todos os dias da nossa vida, desde a hora que a gente sai de casa, a hora que a gente volta? O equilíbrio, certo? Então, a nossa vida funciona como o yin e o yang. Lembrando que o yin e o yang, também, esses dois polos, eles estão em movimento o tempo todo, né? Considerando que a nossa vida também é yin e yang, então o que que seria o lado yin, o lado yang da nossa vida? O dia, o lado yang, quer dizer, contrário, o lado yang da nossa vida seria o dia, o sol, né? O lado yin, que é mais escuro, seria a noite, né? Então, tudo tem o lado yin e yang. Então, o dia é yang, a noite é yin. O calor é yang, tudo que é para cima, tudo que é acelerado é yang, e tudo que é para baixo é yin. Tudo que é mais devagar, tudo que para, tudo que paralisa é yin. Lembrando, pessoal, que a gente estava falando justamente nas aulas anteriores sobre sistema nervoso. O que o sistema nervoso tem a ver com yin e yang, prof? Tem tudo a ver. Porque no nosso sistema nervoso, lembra que eu comentei com vocês que a gente tem sistema nervoso? Dentro do sistema nervoso tem o simpático e o parasimpático, né? Então, o sistema nervoso simpático é o que acelera. Ou seja, pela medicina chinesa, seria o nosso lado yang. Tudo que acelera, acelera, acelera. E o sistema nervoso parasimpático, como eu comentei na outra aula, é o que para o simpático. Se ele vai parar o simpático, ele vai ser yin. Então, no nosso, se a gente for pegar a medicina chinesa e trazer para a nossa realidade, o yin e o yang é sistema nervoso também, né? Então, baseando na medicina chinesa, nessa visão do yin e do yang, eu vou comentar com vocês, só para vocês tirarem essa, essa ideia de que, o prof quer que a gente vire budista. Não, não, não é isso. Só quero que vocês compreendam e a gente traga isso, sim, para a neurologia, porque é o nosso foco, tá? Então, quais são as condições em falar pouco, escuro, noite, frio, inverno, tudo que desacelera, né? Tudo que desacelera, que é mais calmo, mais zen, mais de boa, é o yin, né? Na medicina chinesa. E para nós, é o nosso parasimpático, né? Então, noite, frio, inverno, tudo que come faz mal, dificuldade de digestão, muito sono, preguiça, tendência e ganho de peso, dificuldade de realização e acomodação. Então, para a medicina chinesa, que envolve a filosofia chinesa, tem todos esses pontos. Falar pouco, pessoas mais tímidas, escuro, noite, frio, inverno. E para nós, a medicina ocidental envolve o sistema nervoso periférico, que, tudo que come faz mal, dificuldade de digestão, no caso, parasimpático, né? Muito sono, preguiça, tudo isso é sistema nervoso parasimpático agindo. Então, quando o sistema nervoso parasimpático ele age mais do que o simpático, dá até para a gente dizer que ele está mais yin do que yang, né? Então, é mais ou menos assim. Então, isso é só para vocês entenderem que o yin e o yang tem a mitologia chinesa, né? Tem a visão do tal, mas é muito, muito bacana a gente conseguir trazer para nós, né? Na visão ocidental também, para a neurologia. Então, e as condições yang? O que seriam as condições yang? Falar e comunicar, claro, dia, verão, calor, para neuro.
né? Ou para o sistema nervoso. Aí, quando o sistema nervoso simpático funciona legal, né? Então, tem uma digestão fácil, agitação, realização, concretização, atividade, funcionalidade, ansiedade, porém, quando está muito acelerado, né? Aí já gera estresse e irritabilidade também. Gente, um exemplo bem, eu acho muito interessante de utilizar para vocês entenderem também essa visão de yin e yang para o nosso organismo. Um exemplo, tá? Só para vocês entenderem melhor. É a tireoide, né? Então, assim, a glândula tireoide é uma glândula que ela tem ligação direta com o sistema nervoso central. Ou seja, ela vai estar trabalhando com o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, assim, a glândula tireoide, ela é localizada aqui, né, na região do pescoço, e ela tem por função trabalhar o metabolismo também de todo o corpo e a parte hormonal, ou seja, o funcionamento geral do nosso organismo. Vamos pegar o exemplo da tireoide só para vocês entenderem. Quando a tireoide, se for uma pessoa que tem hipotireoidismo, a gente pode considerar que a tireoide dela está super in, ou seja, está super para baixo, não está funcionando direito. E a pessoa que tem hipotireoidismo, ela sente exatamente isso. Dificuldade de digestão, muito sono, preguiça, tendência e ganho de peso, dificuldade de realização e acomodação, né? Então, exemplo do tireoide. Então, a pessoa que o parasimpático está parando demais, então ela está muito in, tá? E o contrário é a mesma coisa. Então, um exemplo da tireoide, pessoa com muito yang, pessoa que tem hipertireoidismo, ela vai ser muito yang, muito acelerada. Além do normal, que não é bom também, porque gera o desequilíbrio, que a gente acabou de falar ali, de equilíbrio yin e yang, certo? Então, isso eu acho bacana comentar com vocês para quebrar um pouco essa ideia de